Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa quinta-feira, 17 de abril de 2025. Estamos aqui reunidos para a terceira reunião semanal da programação da operação do mês de abril. Conforme nossa rotina, essa reunião será dividida em três blocos e ao final de cada um deles teremos um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas e posterior resposta do bloco adequado. Passando rapidamente aqui pela agenda, essa semana não teremos nenhuma apresentação extra. Então, no primeiro bloco, as apresentações serão feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos a apresentação da geração de previsão de carga e da intervenções da PRI. No final, teremos a Gerência de Programação Mensal e a Gerência de Programação Diária. Ok? Então, para começar, na sequência de apresentações dessa reunião, eu chamo o Eduardo para falar um pouco conosco sobre a previsão meteorológica. Eduardo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela palavra. Compartilhando a tela. Imagino que já esteja aparecendo. Então, vou começar a apresentação falando da previsão meteorológica para a próxima semana operativa, mas, como sempre, né, falando dessa semana que se encerra amanhã. Nessa semana, a gente teve o avanço de duas frentes frias pelo Brasil, né, uma no início da semana, outra que já está avançando no final dessa semana operativa. E com o avanço dessas duas frentes frias, a gente teve precipitação na maior parte das bacias do Sim, com os maiores volumes de precipitação na bacia do Rio São Francisco, na bacia do Rio Tocantins, na bacia do Rio e na bacia do Rio Madeira e do Iguaçu também. Mas de forma geral, né, todas as bacias registraram algum volume de precipitação, mas de forma geral, né, a gente teve nas bacias do Sudeste e do Sul precipitação abaixo da média nessa semana operativa. Em relação à radiação solar, a gente teve um declínio na radiação solar em São Paulo nessa última semana operativa, justamente por causa desse avanço de frentes frias em São Paulo, um ligeiro declínio também, embora menos, em Minas Gerais e na Bahia também. É, na anterior. Em relação à geração eólica, né, justamente por causa do avanço de frentes frias, a gente teve uma menor intensidade do vento, com exceção do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, essa redução atingiu os demais estados da região Nordeste, como a gente consegue ver nesse mapa da direita, nessa semana que termina amanhã em relação à semana anterior. E, por fim, né, falando da temperatura, nessa semana a gente teve é, mesmo com o avanço, né, das frentes frias, a gente registrou uma oscilação de temperatura no decorrer dessa semana, principalmente nas capitais do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, falando da próxima semana operativa, né, o primeiro ponto que a gente chama a atenção é que a gente tem divergência entre os três modelos que compõem a previsão por consenso, né? A gente vê que o modelo ETA, o modelo GFS, que é o modelo americano, e o modelo SMWF, eles apresentam uma certa divergência em questão de tanto da precipitação, em questão tanto de volumes quanto de locais de precipitação. Sinoticamente falando, a gente começa a próxima semana com uma frente fria avançando pelo litoral da Bahia, e no decorrer da próxima semana a gente deve ter uma frente fria avançando do sul até o nordeste, seguida por uma massa de ar frio. De forma geral, né, o GFS ele é o que mostra maiores volumes de precipitação nas principais bacias do Sim. O modelo ETA é o que mostra menores volumes de precipitação, apesar de mostrar um volume bem elevado na bacia do Rio Madeira, enquanto que o modelo do Centro Europeu, ele mostra os maiores totais de precipitação na cabeceira da bacia do Rio Madeira, na incremental Itaipu, e mostra também volumes não tão expressivos assim de precipitação, né, algo que ficaria mais próximo da média, ou até mesmo entre a média e abaixo da média, mas mostrando precipitação na maior parte das bacias do Sim. É, Quando a gente olha o consenso, né, a gente vê que essa sinalização do modelo SMWF está um pouco mais próxima da previsão de consenso dos modelos.
Para a próxima semana operativa, em questão de temperatura, né, a gente deve ter uma massa de ar frio atuando no sul e no sudeste, com redução de temperatura em relação à semana atual nas capitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, ou seja, em Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo. Para a próxima semana, a gente espera ter alguns uns dias a mais de tempo aberto, né, tempo firme, então com isso a gente tem uma expectativa de aumento da radiação solar no estado, nos parques localizados no estado de São Paulo. E para a próxima semana, a gente tem uma certa expectativa de maior atuação da zona de convergência intertropical, o que reduziria os ventos no Maranhão e no Ceará. Nos demais estados, a gente já teve um patamar mais baixo na semana atual, né? Então, para a próxima semana seria uma condição de estabilidade nesses patamares mais baixos. Era isso que eu tinha para apresentar, Márcio, e te passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. Dando sequência à reunião, vou chamar Ana Luiz para falar sobre a previsão hidrológica. Ana, Boa tarde, Márcio. Boa tarde a tá. todos. Só um momento que eu vou compartilhar minha tela. Colocar em modo apresentação. Iniciando aqui a, a apresentação pela previsão hidrológica. No acompanhamento diário das ENAs do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os valores observados indicam estabilidade no patamar atual, com a ENA em torno de 79% da MLT. Nesse sentido, para as próximas semanas, a expectativa é de continuidade desse cenário, com possibilidade de uma leve recessão. A previsão mensal foi revisada para 78% da MLT, o que corresponde ao percentil 17 do histórico. Dando continuidade, agora passando para uma perspectiva macro do Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, observa-se um cenário de recessão gradual, né, com a ENA atualmente em torno de 59% da MLT. A tendência para as próximas semanas é de continuidade desse comportamento de queda. Com isso, a previsão mensal foi ajustada para 61% da MLT, o que corresponde ao percentil 13 do histórico. A bacia do Rio Paranaíba tem mantido o comportamento estável, com a em torno de 58% da MLT, e para os próximos dias espera-se a manutenção desse patamar, com variações suaves. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada para 65% da MLT, equivalente ao percentil 14 do histórico. Dando continuidade à parte inferior do slide, na bacia do Rio Paranapanema, a ENA segue estável, com valores em torno de 53% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas é de que esse padrão se mantenha ao longo dos próximos dias. A previsão mensal foi ajustada para 58% da MLT, o que representa o percentil 8 do histórico. A bacia do Rio Paraná, por sua vez, a ENA apresenta comportamento de estabilidade, com valores em torno de 63% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de leve oscilação, seguida por uma discreta queda, né? A previsão mensal foi atualizada para 65% da MLT, também posicionada no percentil 8 do histórico. Agora, partindo para o subsistema sul, os valores verificados de ENA encontram-se em torno de 104% da MLT, reflexo de um pico de vazão ocorrido nas últimas semanas. Para as próximas, a expectativa de recessão. Com isso, a previsão mensal foi revisada para 66% da MLT, o que corresponde ao percentil 35 do histórico. Agora, partindo para uma análise mais detalhada do subsistema sul, na bacia do Rio Iguaçu, representada na imagem à esquerda, os valores observados de ENA encontram-se em torno de 99% da MLT, reflexo também de um pico recente de vazão. Para as próximas semanas, a tendência é de recessão, e com isso a previsão mensal foi atualizada para 73% da MLT, o que corresponde ao percentil 40 do histórico. Com relação à bacia do Rio Jacuí, na parte direita do slide, a ENA atingiu recentemente cerca de 63% da MLT, proveniente de um episódio significativo de precipitação. No entanto, a expectativa para as próximas semanas de recessão nos valores de ENA. A previsão mensal foi atualizada para 50% da MLT, o que corresponde ao percentil 38 do histórico. A bacia do Rio Uruguai, por sua vez, apresentou um pico expressivo de ENA, atingindo 124% da MLT, e a partir desse ponto, a previsão é de um comportamento de recessão acentuado ao longo das próximas semanas. A previsão mensal foi ajustada para 59% da MLT, o que corresponde ao percentil 38 do histórico.
Dando sequência, seguindo para o subsistema Nordeste, observa-se um comportamento de forte recessão nas últimas semanas, com a ENA atualmente estabilizada em torno de 38% da MLT. Para o horizonte das próximas semanas, a previsão indica a manutenção do patamar atual, sem grandes variações. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada para 31% da MLT, o que corresponde ao percentil 3 do histórico. Com relação ao subsistema norte, a ENA observada segue um comportamento de queda desde o final de março, atualmente com valores verificados em torno de 76%. Para os próximos dias, o cenário indica a tendência de estabilidade nas vazões. Com isso, a previsão mensal foi atualizada para 82%, o que corresponde ao percentil 17 do histórico. Seguindo na bacia do Rio Tocantins, os valores verificados de IENA estão em torno de 64% da MLT, com um comportamento de estabilidade. Esse cenário deve persistir nas próximas semanas, com uma possibilidade de leve recessão. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada para 64% da MLT, o que corresponde ao percentil 7 do histórico. Agora, adotando uma visão mais abrangente do território nacional, observa-se que as bacias do Atuamã e Jari, destacadas em verde no mapa, apresentam previsões entre 120% e 160% da MLT. Por outro lado, as bacias do Araguari, Madeiras, Tapajós, Xingu e Mucuri, representadas em azul, possuem previsões entre 80% e 120% da MLT. Em tons alaranjados, destaca-se as bacias do Parnaíba, o Tocantins, o Paranaíba, o Paraná, o Grande, o próprio Tietê, o Paranapanema, o Iguaçu, Uruguai, Doce, Paraíba do Sul e o Itabapuana, todos com previsões variando entre 40% e 80% da MLT. Por fim, as bacias do São Francisco, Paraguaçu e Jacuí, localizadas no Nordeste e Sul do país, apresentam as variações em torno de abaixo de 40% da MLT. Dando continuidade à análise da evolução da EMA mensal para abril, observa-se no gráfico à esquerda que os subsistemas Sudeste e Nordeste apresentam patamares relativamente estáveis, com variações pouco expressivas nos volumes de ENA. Em seguida, o subsistema Norte apresenta uma tendência de recessão e, por outro lado, o subsistema Sul apresenta uma leve ascensão. Agora, seguindo para o gráfico à direita, observa-se a evolução da previsão mensal para os subsistemas, e começando pelo subsistema norte, a estimativa inicial era de 84% da MLT no PMO, caindo para 81% na revisão 1. Na revisão 2 foi atualizado para 79% e mantendo uma leve recuperação agora na revisão 3 com 82%. No Sudeste, observa-se uma tendência de crescimento gradual ao longo do mês, com previsões evoluindo de 67% no PMO para 78% na revisão 3. Destaca-se que essa evolução ela foi gradual ao longo das revisões. Seguindo pelo Sul, apresentando também uma ascensão, né, oscilando de 58% no PMO para 59% na revisão 1, depois para 56% na revisão 2 e agora subindo para 66% na revisão 3. Por fim, o subsistema Nordeste se manteve em patamar estável, né, com tendência de alta, evoluindo de 24% no PMO e chegando até 31% na revisão 3, sem grandes oscilações. Com isso, eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra, Márcio. Muito obrigada. Obrigado, Ana, obrigado pela apresentação. Então, finalizando as apresentações desse primeiro bloco, chamo a Camila para comentar sobre a operação hidráulica. Camila, Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação da operação hidráulica. É, Essa semana a gente não teve nenhuma sala de acompanhamento, né? A sala que está tendo agora é a do Paranapanema, que está no horário das 3 horas. Então, o que a gente tem de apresentação hoje serão apenas agendas das reuniões das próximas salas. Então, a do Paranapanema está sendo hoje, como eu já tinha dito. A do São Francisco, a próxima vai ser no dia 6 de maio. A do Tocantins, no dia 22 de abril. E a do Paraná, no dia 25/4. Para essa semana, a gente não teve revisão de volume de espera dos reservatórios, então a gente não tem nada a apresentar sobre isso. Com isso, eu devolvo minha palavra ao Márcio. obrigado, Camila, pela apresentação. Então, a gente encerra agora esse bloco, faremos uma pausa de 5 minutos
para eventuais análises de qualquer pergunta que tenha sido feita, enviada pelo chat, e retornamos em seguida. Já voltamos então para o nosso segundo bloco. A gente teria apenas uma pergunta feita pelo Michael, e a gente vai responder essa pergunta ao final da apresentação, tá? Então a gente vai iniciar o segundo bloco, e para a apresentação do segundo bloco, eu chamo a Paloma para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Paloma, Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou entrar no modo de apresentação. Vou apresentar os desvios horários da previsão de carga para a programação diária. Eu começo relembrando que estamos no período de operação assistida do modelo pré-carga D100. Iniciando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, essa foi uma excelente semana de previsão para esse subsistema, não existiram intervenções e o MAP dos desvios semi-horários foi de 1,62% e o percentual de desvios horários menores que 3% do PDP foi de 87%. Passando para o subsistema Sul, que é um subsistema com uma carga mais sujeita a variações por mudanças climáticas, essa semana não tivemos nenhum desvio significativo. No dia 16 de abril, a carga veio mais alta do que o modelo. Com relação às intervenções não existiram e o MAP dos desvios semi-horários foi de 4,09%. O percentual dos desvios horários menores que 3% do PDP foi de 38%. No subsistema Nordeste, tivemos uma boa semana de programação. No dia 12 e 13 de abril, o modelo superestimou a carga. Com relação às métricas, o MAP dos desvios semi-horários foi de 2,71%, e o percentual de desvios horários menores que 3% foi de 64%. Passando para o subsistema Norte, tivemos também uma boa semana de programação. No dia 11 e no dia 12, a carga foi superestimada pelo modelo e o MAP dos desvios semi-horários foi de 3,14%. O percentual de desvios horários menores que 3% do PDP foi de 56%. Finalizando com o Sistema Interligado Nacional, essa foi uma excelente semana de previsão para ele, com relação às métricas, o MAP dos desvios semi-horários foi de 1,02% e o percentual de desvios horários menores que 3% foi de 100%. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e passo a palavra. obrigado, Paloma, pela apresentação. Então, seguindo nas apresentações da Gerência de Previsão de Carga, chamo a Geisa para falar um pouco sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Geisa, Boa tarde, Márcio. Boa tarde boa a tarde. todos. Vou compartilhar minha tela. Já estão conseguindo ver? Já sim. Bom, é, vou começar a apresentação da terceira revisão da previsão de carga da programação semanal da operação, antes pelos destaques, por alguns destaques. O primeiro deles diz respeito aos feriados que ocorrem na semana vigente e na próxima semana operativa. É, o feriado de Sexta-feira Santa ocorre na sexta-feira e aí, fim da semana operativa, mas a quinta-feira em alguns estados também é ponto facultativo. Na próxima semana operativa tem o fim do feriado da Semana Santa, com a Páscoa no dia 20, dia 19, sábado de Aleluia, e aí o feriado da Páscoa ele emenda com o feriado de Tiradentes, na segunda-feira, no dia 21 de abril. Especificamente no estado do Rio de Janeiro, a próxima semana operativa tem um feriado adicional no dia 23 de abril, que é o feriado de São Jorge. Falando agora dos destaques meteorológicos, começando pela região sul, na semana atual houve uma manutenção da temperatura nas três capitais, quando comparado com a semana anterior. E para a próxima semana, tem expectativa de entrada de uma frente fria no começo da semana operativa, que vai causar declínio, né, nas temperaturas, especialmente em Porto Alegre e Florianópolis. Com relação ao acumulado de precipitação, a expectativa é de manutenção com relação ao acumulado da semana atual. Falando agora da região Sudeste e Centro-Oeste,
Para a semana atual, as temperaturas elas estiveram em níveis próximos ao da semana anterior. Eh, no entanto, houve acumulados de precipitação relevantes ao longo da semana operativa. Para a próxima semana, a expectativa é de manutenção das temperaturas em boa parte das capitais, à exceção do estado de à exceção de São Paulo, onde tem uma sinalização de declínio de temperatura. Falando das regiões norte e nordeste, na semana atual, as temperaturas, tal como na semana anterior, tiveram níveis próximos aos 30 graus nas 2 regiões, e a expectativa de manutenção dessa temperatura para a próxima semana operativa. O destaque realmente diz respeito ao maior acumulado de precipitação no nordeste e com relação ao norte, especificamente em Belém. Falando agora da expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa para o Sim, ela veio bem ajustada às nossas previsões, com um desvio de somente 1,2%, sendo a expectativa de fechamento da carga de 70.030 megawatts médios, aproximadamente 950 megawatts médios, inferior à carga observada na segunda semana operativa, e aí isso tem impacto realmente dos feriados. Para a próxima semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em -2,6%, em função, eh, do declínio de temperatura no sul e da expectativa de maior acumulado de precipitação no Nordeste, essencialmente. Aqui na quinta semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em -1,7%, de forma a se aproximar do comportamento recente da carga e manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga revista para o Sim, em abril é de 79.919 megawatts médios, o que corresponde a um ajuste de -3,95% com relação às previsões do PMO de abril. Falando agora do subsistema Sudeste Centro-Oeste, as previsões elas também vieram, bem ajustadas, ah, sendo a nossa expectativa de fechamento da carga 1,93% superior às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 44.262 megawatts médios, aproximadamente 500 megawatts médios inferior à carga observada na segunda semana operativa do mês, onde realmente o maior eh, destaque é a ocorrência eh, do feriado na terceira semana operativa. Para a quarta semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em -2,98%, muito de forma a considerar o declínio da temperatura em São Paulo e os feriados, conjuntamente com os feriados, da quarta semana operativa, também de forma que a carga ela se aproxime do seu comportamento recente. Para para a quinta semana operativa também foi feito um ajuste, esse ajuste é simplesmente para manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste para abril é de 44.969 megawatts médios, o que corresponde a um ajuste de -5,17% com relação às previsões do PMO de abril. Passando agora para o subsistema Sul, no subsistema Sul também a nossa expectativa de fechamento da carga ela também está relativamente bem ajustada às nossas previsões para a terceira semana, apresentando um desvio de -1,97%, sendo a expectativa de fechamento de 12.902 megawatts médios, aproximadamente 300 megawatts médios, inferior à carga observada na segunda semana operativa. Para a quarta semana operativa, as previsões elas sofreram um ajuste de -4,36%, de forma a considerar a entrada de frente fria, e as reduções, de temperatura por ela causadas em Porto Alegre e em Florianópolis. E para a quinta semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em -2,47%, desculpa, para manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Sul para abril é de 13.305 megawatts médios, o que apresenta um ajuste
de menos 6,17% com relação às previsões do PMO de abril. Passando para o subsistema Nordeste, ah, tam- também estão bem já ajustadas a expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ah, que apresenta um desvio de 2,2% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 13.865 megawatts médios. E a gente pode observar que nas 3 semanas operativas de abril, a carga desse subsistema ela teve em um nível bastante próximo em cada uma das semanas operativas. Para a próxima semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em somente menos 1,34%, de forma a se considerar a ocorrência de um maior acumulado de precipitação no Nordeste, e a precipitação ela tende a impactar a carga nesse subsistema. Para a quinta semana operativa, o ajuste também foi de menos 1,34%, somente para manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão revista para o subsistema Nordeste em abril é de 13.684 megawatts médios, eh, que apresenta um ajuste marginal com relação à previsão do PMO de abril de somente 0,18%. Passando agora para o subsistema Norte, tal como os demais subsistemas, a previsão também veio. A nossa expectativa de fechamento da carga também está muito bem ajustada às nossas previsões, apresentando um desvio de somente 1,30%, sendo a expectativa de fechamento da carga de 8.000 megawatts médios, tal como no subsistema Nordeste, ao longo das 3 semanas operativas de abril, a carga ela teve um nível bastante similar ao longo das semanas. Devido à assertividade das previsões nesse subsistema e não haver nenhuma sinalização meteorológica que incite, ajustes de previsão, nem redução de carga de consumidor livre, as previsões da quarta e quinta semana foram mantidas para esse subsistema. Com isso, a previsão de carga revista do subsistema Norte para abril é de 7.961 megawatts médios, o que também apresenta um ajuste marginal com relação à previsão do PMO de abril de somente 0,15%. Isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre a previsão de carga. Fico à disposição para responder os questionamentos e passo a palavra de novo para o Márcio. Obrigado pela apresentação, Geisa. É, Então, para encerrar as apresentações desse bloco, a gente vai falar sobre os destaques dos limites elétricos e principais intervenções da Gerência de Programação de Intervenções na Rede da PRI. Tá? Fazer o compartilhamento aqui. Acredito que já está compartilhando, correto? Então, para as intervenções, nós temos aí para os dias 18, 19 e 20, pegando feriado, sexta, sábado e domingo, LT 500 kV Janaúba 3, Pirapora 2, um das LTs de escoamento lá da energia do Nordeste, é, substituição dos balancinhos e acessórios, tá? E a gente tem uma restrição nesses períodos de 5 às 17 para o FNES 6700 e um recebimento pelo Sudeste e Centro-Oeste de 10,5 gigawatts, tá? Redução também de 400 nos limites de FNES e FNS mais FNES, tanto para a perda do bipolo quanto para o fluxo norte-Xingu. Então, o mais sensível é o impacto aí nos 400 megawatts, mas a gente tem uma previsão mais abaixo para as eólicas nesse período, então a gente acredita que não vai ser impactante. Tá? Opa, desculpe, acabei de descompartilhar. Voltando aqui. Também Bom Jesus da Lapa, Janaúba 3, das 5 às 17 no dia 21, na segunda-feira. Também para substituição de balancinha e acessórios. FNES 6700, mesma limitação de anterior. E
já que estamos coincidentes, a gente tem uma redução um pouco a mais aí nos limites de FNES e FNS, tanto para a perda do bipolo Xingu quanto para o fluxo norte Xingu. 500 megawatts de impacto nos limites. Tá? Compensador estático da SE Padre Paraíso. Isso vai ser na quarta-feira, dia 23, de 10 às 14, uma manutenção corretiva. E só impacta em 150 nos limites de FNES, tanto para a perda do bipolo quanto para o fluxo norte Xingu. 4 horas de serviço. Temos de 0 às 6 nos dias 23 e 24, ou seja, na madrugada de 23 e 24, é a Barra de São João do Piauí, tanto a B1 quanto a B2, não é a barra desligada, mas com a proteção fora de serviço, proteção de barra, que vai ser realizado no desmembramento do circuito de falha externo 50 BF dos disjuntores da barra. Tá? Temos uma restrição de FNEM de 3.500 e FNES de 5.700. O mais impactante aí pode ser o FNES, mas nos últimos dias a gente tem trabalhado abaixo desse valor nas madrugadas. Né? LT Itacaí nas Colinas, já mais ligada a Norte-Sul, de 9h30 às 11h30 do dia 19, no sábado, também no feriado, manutenção corretiva no reator. Fluxo Colinas Miracema menor ou igual a 2.200 e reduzir em 300 os limites de FNS, FNS mais FNES, tanto para perda de bipolo quanto função do Norte Xingu. Trafo de Foz do Iguaçu, trafo 5, 765.500, 7h30 do dia 24 às 17 do dia 25, na quinta e na sexta. Tá? De forma a evitar que a perda simples transformadores implique sobrecarga, a gente tem uma limitação na geração de Itaipu de 5.500. Tá? Isso é para verificação e correção de atuação incidental de uma função do disjuntor pertencente ao transformador. Temos também uma Itaberá e Vaiporã, circuito de 765 kV, tá? De 6h30 do dia 18 às 16h30 do dia 20, também pegando grande parte do feriado, substituição da proteção diferencial da linha, tá? De forma a evitar sobrecarga na linha remanescente, tá? A gente tem um FSE de 4.700, reduzir 2.000 no limite atual do RSE e 500 no limite atual do RSU. Temos bancos séries também de Vaiporã, banco sede 5A e 5B, em acréscimos aos que já estão em fora de operação, os 3 bancos que estão, a gente tem mais esses bancos do circuito 1, de 7 a 17, 23 e 24, manutenção preventiva nesses bancos, e depender do número de unidades em Itaipu, se for menor do que 5, a gente reduz 1.000 nos limites de RSE, e se for maior do que 5, reduzir 500 nos limites de RSE. Temos lá para a área Acre-Rondônia, a barra de coletora Porto Velho, a barra 1 de 500 kV, de 8 a 17 do dia 21, manutenção preventiva, e a restrição é back-to-back, ou seja, o escoamento lá para o Acre-Rondônia é 250 megawatts. Polo 2 de Ibiúna, de Foz do Iguaçu, período de 6 do dia 24, quinta-feira, às 18 do dia 25, sexta, e também no dia 2 do 4, na quarta-feira. Então, esse 2 do 4 foi a mais aí, deve ser. Tá, não está correto. Tem que confirmar. Desmontagem de poste de iluminação para estar em serviço. E para o que se chama suporte contingente do LCC, adotar elo de 3.000. Provavelmente 2 dos 5, tá? Elo menor do que 3.000. E seriam esses os destaques das intervenções elétricas. Né? Bom, com isso a gente encerra esse segundo bloco. Faremos de novo uma pausa de 5 minutos para possíveis análises de algumas perguntas e retornamos em seguida. Ok? Boa tarde, retornando agora para o nosso último bloco. Antes disso, a gente vai responder algumas perguntas que estão no chat. Então, para a primeira pergunta, eu vou chamar a Geisa. É uma pergunta João Ferreira Barreto. Ele pergunta: poderiam, por gentileza, entrar um pouco mais em detalhes sobre as reduções das previsões de carga por conta dos feriados? Como os feriados já são conhecidos de antemão, não entendi como poderiam ser uma das justificativas para a redução das previsões. Geisa.
Muito obrigado pelo questionamento. É, de fato, na realização do PMO de abril, os feriados foram considerados na hora que foi feita a previsão para cada uma das semanas operativas. No entanto, ao longo das revisões, as previsões elas são atualizadas de forma a considerar tanto o comportamento recente da carga quanto as sinalizações meteorológicas. Então, quando quando você estava explicando a transição da segunda para a terceira semana operativa, da terceira para a quarta, é preciso observar que existe um feriado nessas duas semanas, operativas, mas sim, inicialmente no PMO de abril foram considerados os feriados. Acho Ok, ok. ok. Se o João tiver mais alguma dúvida em relação a isso, ele pode mandar depois a pergunta. Acho que permanecendo aí, Geis, acho que seria para você a sexta pergunta também, né? Pergunta número 6, que é do Isso. Alexandre Toffoli. Prezado, boa tarde. Peço desculpas caso eu tenha perdido alguma informação, mas gostaria de confirmar. A revisão de carga mensal será publicada hoje? Se sim, tem algum horário? Poder informar algum horário previsto? Agradeço. Muito obrigado pelo questionamento. Sim, a previsão de carga para o PMO de maio vai ser publicada hoje até o final do dia, não tem um horário exato para a sua publicação. Ok, obrigado, Gil. Aham. Em relação ainda à gerência de previsão de carga, teria mais uma pergunta, acho que seria para o Douglas, né, que entrou aí para respondê-la. Seria a pergunta do Renê. Boa tarde. Poderia informar quais fontes e modelos de temperatura são utilizadas para as previsões semanais de carga? Eles são considerados para horizontes maiores que 2 semanas? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renê. Os modelos utilizados aqui como base para as nossas previsões de carga, né, de temperatura são o SMWF, o GFS, o BAN e o WRF, tá bom? Os mesmos modelos ali utilizados na previsão de carga diária no Prévio Carga D100. Eu só ressalto que o nosso horizonte máximo e quantitativo, né, fica na casa de 10 dias. Mais do que isso, infelizmente, nós não temos uma visão quantitativa. O máximo que nós recebemos é uma informação aqui qualitativa da nossa equipe de meteorologia da PRH. É isso, Renê. Qualquer dúvida, estamos à disposição e volto a falar para você, Roberto. Ok, obrigado pela explicação, Douglas. Vamos agora para a pergunta do Michael, tá? Boa tarde. Sobre a reunião do CMSE que citou a alteração do critério de confiabilidade de N-2 para N-1, há alguma atualização sobre os estudos do ONS e previsão de quando ocorreria essa alteração? Qual a expectativa do aumento nos limites de intercâmbio do Norte-Nordeste para o Sudeste? Bom, foi citado isso na reunião do CMSE. Os estudos ainda estão iniciando, já estava conversando com o pessoal do planejamento. Os estudos ainda estão iniciando. E esses estudos ainda serão apresentados no CMSE de junho, e onde serão apresentados tanto os benefícios quanto os riscos de se alterar esse critério. E aí, só a partir do CMSE de junho, estando com esses estudos prontos, é que vai se tomar uma decisão em relação a isso. Tá? Então, não temos nenhuma previsão, os estudos ainda estão iniciando. Tá? E provavelmente serão apresentados no CMSE de junho. Ok, Michael? Temos uma pergunta agora do João Paulo Almeida. Tá? Para a intervenção Janaúba Pirapora 2, haverá restrição do conjunto Arinos? Sim, João. A gente tem uma previsão de restrição do conjunto Arinos de 650 megawatts para essa intervenção. Outra pergunta seria também do João Paulo Almeida. As intervenções em ativos que compõem o FNES podem impactar em ativos de geração solar na região de Minas? Não. A geração solar de Minas Gerais, ela implica mais no F Juscelino, tá? Inclusive, com o aumento de geração solar em Minas, a tendência do FNES é diminuir um pouco, tá? E começar a impactar mais no FNS, mas essas que compõem o ativo do FNES, elas não são impactadas pelos ativos de geração solar em Minas. O ativo de geração solar em Minas implica mais em alteração no F Juscelino, tá? Ok. A gente tem mais uma pergunta que foi lançada agora, mas a gente responde ao final desse último bloco, né? Então, iniciando aqui,
o nosso último bloco de apresentações. Então, para falar sobre as principais intervenções energéticas da gerência de programação mensal, chamo Diana. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão Boa acompanhando tarde. essa reunião. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as principais intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Lembrando só qual é o nosso critério de relevância para as intervenções que trazemos para essa reunião, que são intervenções associadas a unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou em unidade geradora de usinas de grande porte. Então, começando aqui para os destaques do subsistema Sudeste, temos uma manutenção preventiva prevista para a usina hidrelétrica de Itaipu do setor de 60 Hz, na unidade geradora 15, no período de 21 de abril até 13 de maio. Temos também a previsão de modernização no sistema de supervisão e controle da unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Corumbá, de 21 de abril até dia 1º de maio, e manutenção preventiva na unidade geradora 5 da usina hidrelétrica Marimbondo, de 22 de abril até dia 26 de junho. Temos os destaques também aqui para a usina hidrelétrica de Sul, com manutenção prevista para as unidades geradoras 3, 4 e 5. A unidade geradora 4 é prevista para ocorrer dia 22 de abril até dia 1º de junho. E a parada das unidades geradoras 3 e 5 no período de 23 até dia 25 de abril, sendo uma manutenção diária no período apenas de 8 às 16 horas. E, finalizando as intervenções destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a unidade geradora 5 da usina hidrelétrica de Itumbiara é uma parada da unidade geradora para realização de modernização, que está programada para o período de 24 a 28 de abril. No subsistema Sul, temos o destaque para a manutenção preventiva da unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, no dia 18 e 19 de abril. Para Salto Osório, temos uma manutenção preventiva da unidade geradora 1, programada de 22 de abril até 12 de maio. Unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Itaúba, para uma manutenção corretiva no dia 23 de abril. E finalizando com a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga, para uma manutenção preventiva no dia 25 de abril. No subsistema Nordeste, temos destaque para a manutenção da unidade geradora 11 da usina hidrelétrica de Paulo Afonso 3, do dia 24 a 26 de abril, e fechando então com o subsistema Norte, com a manutenção preventiva prevista para a usina termoelétrica de Mauá 3, de 18 até dia 20 de abril. Eu finalizei aqui os destaques das intervenções relevantes para as próximas semanas e vou até começar agora aqui também com os resultados, dos principais resultados da revisão 3 do PMO de abril, abrangendo aí o período de 19 até 25. Temos aqui, então, um diagrama sinalizando aqui o CMO obtido pelo modelo Decomp em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga, e também a sinalização aqui dos limites que atingiram seus valores máximos, os limites de intercâmbio que ficaram nos seus valores atingidos. E de acordo conforme a gente vai atingindo, né, lotando esses limites de intercâmbio, a gente vê um comportamento diferente em relação ao CMO, podendo ficar equalizado ou não entre os subsistemas. Então, a gente observa aqui, também já foi divulgado em alguns documentos relacionados à revisão do PMO, que o subsistema Nordeste e Norte eles estão equalizados em todos os patamares de carga, o Sudeste e o Sul equalizados no patamar de carga pesada e no patamar de carga leve. Então, o subsistema Nordeste e Norte com CMO médio de R$ 131,51 por megawatt-hora, o subsistema Sudeste ficou com R$ 199,41 por megawatt-hora e o Sul com R$ 200,77 por megawatt-hora. E a indicação aqui dos limites que atingiram seus valores máximos para a primeira semana operativa. Então, no patamar de carga pesada, tivemos o valor máximo para o bipolo do Norte-Sudeste, o bipolo do Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio, FNS e FNS Magnese. No patamar de carga média também foram esses mesmos limites, além também do Sudeste e Vaiporã. E no patamar de carga leve, os mesmos limites que atingiram o patamar de carga pesada. Considerando esses valores de CMO obtidos, então, para a primeira semana operativa para cada subsistema, temos a indicação de um montante total para o SIM de geração térmica em torno de 4.700 megawatts médios. Lembrando que essa indicação de geração térmica ela é apenas uma referência, dado que essa geração é comandada pelo DCEM, definida pelo DCEM diariamente.
Então, fica aqui apenas para referência, e desse montante de geração térmica, a maioria é associada à inflexibilidade térmica, que é esses valores são atualizados semanalmente pelos agentes detentores de cada usina. Então, no subsistema Sudeste, tivemos um montante aí de geração térmica de 2.559, no Sul, 907, no Nordeste, 12 megawatts médios, e no subsistema Norte, 1.205. Nessa revisão, a última revisão do PMO de abril, o modelo Decomp está comandando o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana de 21 de junho a 27 de junho, e de acordo com o benefício GNL calculado para essa semana operativa em questão, não temos comando de despacho antecipado nem para Santa Cruz, nem para Luiz Oscar Rodrigues de Mello, nem para Porto Sergipe, dado que o CVU dessas três usinas está acima do benefício GNL calculado para todos os patamares de carga. Entrando aqui na informação referente à energia armazenada, temos um gráfico aqui para cada subsistema, mostrando o comportamento da energia armazenada para cada subsistema, comparando também com as últimas revisões. Então, temos umas linhas mais claras para fins de comparação e as linhas mais escuras referente ao resultado obtido nessa última revisão do PMO de abril. Então, no subsistema Sudeste, começamos o estudo com 68,4% da energia armazenada máxima, e a expectativa do Decomp é que a gente finalize o mês de abril com 69,7%. Temos também aqui os valores da dispersão de cenários previstos para o final do segundo mês, seria o final do mês de maio. Então, para o subsistema Sudeste, a expectativa, considerando a média de todos os cenários, é finalizar o mês com 70,9%, no cenário inferior com 67,4%, cenário superior com 75,7%. No subsistema Sul, começamos o estudo com 41,5% da energia máxima armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês de abril com 41,7%. E olhando os cenários do segundo mês, tem-se uma expectativa, considerando todos os cenários, um valor esperado de 47,3%. No Nordeste, começamos o estudo com 77,1%, com a expectativa de finalizar o mês de abril em 76,4%, e considerando a média dos cenários de maio, finalizando em 72,7%. E, por fim, o subsistema Norte começando o estudo com 96,3%, com a expectativa de finalizar o mês de abril em 96,7%, e considerando os cenários do segundo mês, fazendo uma média de todos os cenários, com a expectativa de finalizar, então, com 97,7%. Em relação aos resultados da revisão do PMO, eram essas informações que eu tinha para passar. Vou ressaltar aqui uma informação referente ao que já foi informado pelo João Pedro na semana passada. No início da semana também publicamos uma notícia no Sinteg, associado às alterações de prazos em função dos feriados, tanto dessa semana quanto das próximas 2 semanas também. Então, hoje a gente já está antecipando a reunião semanal, que ocorre sempre às sextas-feiras, em função do feriado. Então, de amanhã a gente já está fazendo a reunião semanal hoje. Antecipamos também toda a rodada do Decomp. E ainda hoje também temos algumas atividades associadas já ao PMO de maio, que será realizado na semana que vem. Então, hoje já tivemos a publicação do relatório preliminar de limites elétricos, já está disponibilizado no Sintegre, referente ao PMO de maio. E conforme a Geisa também comentou ainda há pouco, respondendo a pergunta que foi enviada, ainda hoje também será publicada a previsão da carga mensal para o PMO de maio. Na semana que vem também temos alguns feriados, temos o feriado na segunda-feira, feriado nacional, e o feriado aqui no Rio de Janeiro, dia 23, na quarta-feira. Então, temos algumas alterações em relação aos prazos também. Então, na terça-feira, iremos abrir o sistema Web PMO para o recebimento de dados no sistema a partir das 8 horas, e iremos fechar o sistema às 15 horas, dado que temos um tempo curto aí para análise dos dados. E já aproveito também para pedir aí a contribuição de todos os agentes para enviar as informações o mais rápido possível, para que a gente possa analisar e dar o retorno para vocês também. Na própria terça-feira também teremos a publicação do DEC preliminar do New Wave, referente ao PMO de maio. Quinta e sexta-feira ocorrem as atividades normais. Teremos o primeiro dia da reunião do PMO, vai ter a rodada do New Wave, depois a rodada do Decomp também. No segundo dia,
Na sexta-feira, o segundo dia da reunião do PMO, assim como a publicação do deck do DECOMP, a publicação de todos os produtos referentes aos resultados lá do DECOMP. Na semana seguinte, temos mais feriado e também teremos antecipação de algumas atividades. Então, em função do feriado do dia 1º de maio, que será na quinta-feira, temos o dia ponte na sexta-feira, no dia 2 de maio. Então, na revisão do PMO de maio, também teremos algumas alterações em relação aos prazos. Iremos adiantar tudo em 2 dias, abrindo o Web PMO na segunda-feira, com o prazo de envio de dados pelos agentes nas 11 horas da terça-feira, no mesmo dia que será feita a rodada do DECOMP, e na quarta-feira teremos, então, a publicação do resultado do DECOMP, com todos os documentos, e também a reunião semanal também de forma antecipada, assim como está sendo realizada hoje. Ressalto que tem uma notícia no Sintegre detalhando toda essa questão de antecipação de feriado. Então, finalizo aqui, Márcio, a contribuição aqui por parte da Gerência de Programação Mensal e fico à disposição por alguma eventual dúvida que pode surgir. Obrigada. Obrigado pela apresentação, Diana. Então, vamos finalizar agora esse bloco, esse último bloco. Eu chamo Janaína para fazer a apresentação da Gerência de Programação Diária, falando sobre a política operativa da última semana. Janaína, com você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Vou Boa compartilhar tarde. com vocês a apresentação. Acredito que já esteja aí com vocês. Então, a gente vai falar um pouco da política operativa, né, dessa semana, de 12 a 17 de abril, e também do acompanhamento do DCEM na programação diária. Então, inicialmente, a gente traz aqui um comparativo, né, do CMO do DECOMP, né, e do DCEM. A gente vê aqui algumas diferenças no subsistema Sudeste e Sul, né, principalmente ali nos dias 12 e 13, né, em função da carga reduzida ali do fim de semana. Nos subsistemas ali Nordeste e Norte, né, a gente vê uma elevação ali do CMO em função do acoplamento, né, desses subsistemas no modelo D100. E também ali no subsistema Sul, a gente vê alguns CMOs ali elevados no dia 14, 15 e 17, em função do fluxo que ficou no limite ali do fluxo Bateias. Passando aqui então, né, para a análise do boxplot, para o dia de hoje, né, dos resultados do D100, do dia 17 de abril. Então, a gente traz aqui os destaques de outliers, né, para cada subsistema. Então, no subsistema norte, nós temos destaques aí em função do fluxo JPOR, né, do fluxo ali do somatório do FNS mais FNES e também do fluxo FNS. Para o subsistema Nordeste, né, a gente destaca os outliers em função, né, do fluxo FNS mais FNES e do fluxo FNS. Em relação ao subsistema Sul, né, o destaque ali para os outliers referentes ali ao fluxo do FBTA, né, do fluxo Bateias. E no subsistema Sudeste, nós temos alguns outliers de destaque, né, da transformação 500-440 kV da subestação de Araraquara 2, né, em função de um SGI que está ocorrendo, e também em função do somatório, né, do FNS mais FNES, FNS e FACRO. E por último, ali também alguns outliers em função, né, do controle da linha 230 kV de Barra do Peixe, Rio Verde, conforme ó de operação normal. Passando aqui, né, para uma análise do CMO aqui por barra, né, para uma meia hora específica, então olhando aqui para 18 horas do dia de hoje, do dia 17, né, a gente ressalta também que apenas 30% das barras estão representadas aqui nesse diagrama, né, então a gente vê ali uma, né, questão ali na região do Acre e Rondônia, né, então diz uns CMOs, né, diferenciados ali em função do limite do fluxo do FACRO, né, a gente também vê um descolamento ali entre o Norte e o Nordeste em função do limite do FNS, e por fim a gente vê também alguns CMOs ali na região de Manaus, né, também diferenciados em função do fluxo JPOR, dessa limitação. Olhando agora, né, a diferença de geração hidráulica entre D100 e PDP, né, nessa semana, a gente, né, observa que tivemos aí uma redução de geração, né, hidráulica entre o PDP, né, e o D100 nos subsistemas Norte, Nordeste e Sul, e no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, ali uma elevação da geração hidráulica, né. As diferenças ocorrem devido à representação simplificada no modelo, né, da política operativa e de redeclaração de inflexibilidade no pós-D100.
Né, olhando agora a diferença de geração térmica entre o DCEM e o PDP, observamos, né, poucas diferenças, né, essas diferenças ocorreram em razão de redeclaração de inflexibilidade após a publicação do modelo. Né, em relação à importação de energia, né, nessa semana nós tivemos importação da Argentina na modalidade de devolução nos dias 12 e 16 de abril. Né, também nessa semana, né, não houve exportação programada de energia no período de 12 a 17, e também não houve programação de resposta da demanda nesse período. Agora, com relação à importação de energia da Venezuela, né, nessa semana, observamos, né, que a importação variou em cerca, né, de 7 megawatts médios até 13 megawatts médios nessa semana. Agora, trazendo aqui, né, o balanço da programação semanal, né, esse balanço semi-horário, né, ao longo dessa semana, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, nós observamos, né, o perfil importador de energia em todos os patamares, né, sendo ali, né, as usinas das bacias do Grande, Paranaíba e Paraná, sendo utilizadas, né, para o fechamento de balanço e também, né, visando ali o controle hidráulico, né, dessas bacias. Em relação ao subsistema sul, né, a geração vem sendo minimizada, né, então a gente nota aí um perfil do subsistema, né, bem portador de energia, né, então vem sendo reduzidas, né, respeitando os limites da interligação sul-sudeste. Em relação, né, ao subsistema nordeste, a gente nota o perfil dele, né, praticamente exportador, né, em todos os períodos, né, com pequenas exceções, né, principalmente aí com uma geração, né, elevada, né, eólica ao longo, né, de toda a semana. E no norte, né, o perfil aí também bem exportador, né, com a geração hidráulica aí, né, sendo exportada, né, em todos os semi-horários ao longo dessa semana. Com relação, né, ao balanço, né, por fonte dessa última semana, então a gente apresenta aqui, né, que 94%, né, foi aqui de energia, né, de fontes renováveis, né, do total, 30%, né, desse despacho, né, são de usinas não despachadas, né, essas usinas não despachadas são essas que estão aqui em verde no gráfico, né, eólica, né, MMGD, fotovoltaica, PCH e pequenas UTS. Em relação, né, à semana anterior, houve aqui uma elevação da geração hidráulica, né, em cerca de 2 gigawatts, né, em relação à semana passada, e uma redução da geração eólica em cerca de 2,5 gigawatts em relação à semana passada. Olhando agora, né, a previsão de geração eólica para os próximos dias, né, então a gente tem aqui o comportamento, né, dessa previsão de geração eólica para o SIM, né, sendo aqui o valor mínimo previsto, né, no dia 21, feriado, né, cerca aí de 5,2 gigawatts de previsão para esse dia. Passando agora aqui, né, para as ofertas que temos de importação de energia, então nós temos ofertas, né, da Argentina, né, através da Enel, com 4 blocos, né, variando, né, de 200 a 800 megawatts em todos os patamares de carga, né, e os valores variando, né, em cerca de R$ 432 a R$ 1.685 por megawatt-hora, né, e essas ofertas tiveram, né, uma pequena redução em relação aos valores ofertados, né, da semana passada. Em relação à importação, né, do Uruguai, temos ofertas da Enel, BTG Pactual e da Bolt Energy, né, essas 3, né, ofertas aí variando, né, em 7 blocos, né, blocos de 33 megawatts a 17 megawatts, né, os valores estão todos descritos aqui também, né, nas tabelas, sendo que na maioria também houve uma redução em relação aos valores ofertados na semana anterior. Com relação à política operativa prevista para o dia 19 a 25 de abril, nós trazemos que no norte, né, o subsistema exportador de energia em todos os patamares, com exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, né, o HE Balbina ela segue minimizada. No Nordeste, nós temos o subsistema exportador de energia, operação minimizada na cascata do Rio São Francisco, devido aos limites de interligação. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga para fechamento do balanço e controle de nível dos reservatórios. Para o Sul, né, seguimos com a operação minimizada, buscando redução de depreciamento e controle de nível dos reservatórios, modulando geração hidráulica para atendimento à carga e controle de fluxos elétricos, principalmente RSU e FBTA.
Em relação ao atendimento à ponta de carga, né, a folga de potência alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, né, e para a próxima semana, a baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Em relação à ocorrência de EVT, né, para a próxima semana operativa, a expectativa de ocorrer EVT no final de semana e no feriado, nos subsistemas Norte e Sudeste e Centro-Oeste, porém a exportação fica condicionada à validação elétrica, né, considerando aí os limites da interligação Sul-Sudeste. Né, com relação à portaria, né, 88, né, que foi postergada aqui pela portaria normativa 105 desse ano, então nós trazemos aqui, né, as ofertas que temos, né, não houve nenhuma diferença em relação às ofertas, né, que tínhamos na semana passada, então permanecem válidas as mesmas ofertas apresentadas, né, na semana anterior e que estão aqui apresentadas na tabela. Trazemos aqui também, né, sobre a representação do modelo D100, né, das resoluções da ANA, também não houve alteração em relação à semana passada, né, as usinas aqui do Rio Paranapanema permanecem na faixa de operação normal, onde não há restrição. Por fim, nós trazemos aqui algumas informações do Sandbox Regulatório de Resposta da Demanda, né, produto de disponibilidade. Então, o ONS e CCE realizaram debates no dia 15 sobre o Sandbox Regulatório de Resposta da Demanda, né, o produto de disponibilidade para 2025. Estão abertas aí, né, o período para enviar as contribuições do edital do Mecanismo Competitivo de RD Disponibilidade 2025 e também, né, estão abertas aí para enviar contribuições para o modelo de contrato de resposta da demanda 2025. Essas contribuições podem ser enviadas até o dia 30 de abril, né, e o formulário, na apresentação aqui também temos o link, né, para acessar o formulário e poder, né, mandar aí suas contribuições. Deixamos aqui também, né, o link da nota técnica, né, do Sandbox Resposta da Demanda, produto disponibilidade, né, para quem quiser, né, tiver interesse em acessá-la, e também aqui o link no site, né, onde a gente tem mais informações aqui referentes à resposta da demanda. Em relação ainda, né, ao Sandbox regulatório, a gente traz aqui as datas previstas, né, as atividades e datas previstas. Então, né, de 10 a 30 de abril, né, temos aqui a abertura, né, de CP edital 2025, até o dia 13 de maio, então, a atualização do estudo prospectivo de 2025, a publicação do edital com as diretrizes gerais, com preço teto e produto até o dia 14 de maio, workshop ONS, CCE e agentes também no dia 14 de maio, a inscrição e habilitação para a participação entre os dias, né, 14 de maio a 14 de julho, a simulação no dia 15 de julho e a realização do mecanismo competitivo no dia 16 de julho. A assinatura dos contratos será, né, até o dia 1º de agosto e a vigência, né, ainda vai ser confirmada nos estudos, né, por exemplo, setembro a novembro, mas a vigência fica realmente, né, a confirmar em função dos estudos. Bom, com isso eu encerro a apresentação, agradeço a todos e lhe devolvo a palavra, Márcio. Obrigado, Janaína, pela apresentação. Então, a gente encerra agora o último bloco de apresentações. Faremos novamente uma pausa de 5 minutos para retornarmos e analisarmos as perguntas enviadas no chat. Bom, retornando agora para responder o último bloco de perguntas. É, Temos uma pergunta aqui do Renato, tá? Prezados, boa tarde. Qual é a previsão de entrada em operação comercial da UTE GNA 2? Acho que Diana poderia, poderia responder essa pergunta. Boa tarde novamente, Márcio. Boa tarde, Boa tarde. Renato. A expectativa, de acordo com o Rally da ANEEL, é que a térmica GNA2 entre a partir de setembro de 25. Essa é a informação que temos atualmente. Ok, obrigado, Diana. Temos agora uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Prezados, boa tarde. Poderiam explicar qual foi o fator que mais impactou na subida do CMO para a próxima semana, dado que teremos feriados e carga vem reduzindo? Chamou a atenção a grande elevação do CMO no Norte e Nordeste. Boa tarde novamente, Márcio. Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. Essa elevação significativa aí do CMO no Nordeste e no Norte se dá basicamente por conta de uma queda substancial que observamos da geração eólica.
Foi uma queda em torno de aproximadamente 4 gigas watts médios. Então, por conta basicamente disso, a gente viu esse comportamento do CMO elevando, né, que veio zero até semana passada nesses dois subsistemas e elevou bastante em relação ao que vinha sendo esperado. Então, como agora a gente tem essa atualização da previsão eólica toda semana, a gente pode observar esse comportamento, né, de alteração em relação a esses valores. É isso. Ok, obrigado, Diana. É, Temos agora uma pergunta da Mônica, tá? Pessoal, boa tarde. Podem dar mais detalhes sobre as importações que têm ocorrido da Argentina? Qual a modalidade, se tem custo, qual a locação horária e a razão, se é para atendimento de ponta ou outra coisa? Acho que essa aí é a Janaína, né? Boa tarde novamente, Márcio. Boa tarde, Mônica. Obrigada pela pergunta. Mônica, essas importações, né, que ocorreram nessa semana, né, nos dias 12 e 17, e 16, desculpe, foi na modalidade de devolução, né, então não tem custo, né, e ela é alocada nos momentos onde é possível reduzir em outras usinas do SIM, né, de forma, né, com a intenção aí de preservar recursos, né, das demais usinas do SIM. Obrigada, Márcio. Devolvo a palavra. Ok, obrigado, Janaína. Então, nesse momento encerramos as perguntas do chat. Acho que acredito, vendo que tem mais duas aqui, mas a gente não. Vou pedir para que sejam encaminhadas para a central de relacionamento, tá? Então, eu agradeço a participação, a presença de todos. A gente encerra a reunião agora, com lembrete que na próxima semana a gente ainda tem a elaboração do PMO, acho que é quinta e sexta. E essas dúvidas adicionais podem ser encaminhadas através da central de relacionamento, tá? Desejo a todos aí um bom feriado e obrigado pela participação.